Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente. Aqui é o conteúdo de política do Grupo Aratu, ajudando os cidadãos, os eleitores, a escolherem bem os seus candidatos e candidatas às prefeituras de Salvador, Lauro de Freitas, a Prefeitura de Feira de Santana também. Conosco, Everton do Vale nas operações técnicas, Cris Almeida na produção e todos vocês que acompanham o Linha de Frente nas redes sociais do Aratu On e também aqui na TV Aratu. Quem vai conversar com a gente hoje é a candidata a prefeita de Feira de Santana, Marcela Preste. Ela é do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade. Marcela, seja bem-vinda, é um prazer falar com você. Muito obrigado, Pablo. Muito obrigada a todo mundo da Aratu, a todo mundo que nos escuta, a todo mundo que nos assiste. Passos como esse são fundamentais para o processo democrático. Falando em processo democrático, nos próximos 40 minutos, eu quero saber as propostas de Marcela, do seu vice também, da chapa que ela compôs para concorrer aí na importante cidade de Feira de Santana. Marcela, qual o principal problema de Feira que você gostaria de ser uma pessoa a resolver? Bom, Pablo, Feira de Santana, como você mesmo disse, é uma cidade de suma importância para o nosso estado, para o nosso país, inclusive, né? A segunda maior cidade do estado da Bahia, com mais de 600 mil habitantes. Para nós do PSOL, existe uma centralidade num governo nosso que tem relação com a participação direta das pessoas na vida e nas decisões dos rumos do nosso município. Agora, tem uma problemática que é histórica, e esse grupo político que há 20 anos dirige a prefeitura até hoje não resolveu, é o transporte público coletivo. O transporte público coletivo é algo que, para nós, no governo do PSOL, vai ser fundamental que a gente reformule todo o sistema, né? Porque hoje, infelizmente, toda a mobilidade está na mão do grande empresariado, o que nos acarreta com um problema grave de mobilidade no município, seja vindo dos distritos, né? A Feira tem uma grande zona rural, né? Inclusive o meu vice, né, o meu co-prefeito é da zona rural daqui de Feira de Santana, do distrito de Tanquinho. Então, assim, para nós do PSOL, além da participação direta das pessoas nas decisões do município, seria fundamental para nós, no nosso primeiro ano de governo, por exemplo, instituir a tarifa zero do transporte público, aumentar a frota de ônibus e reordenar as linhas para que os ônibus possam fazer o percurso do bairro para o bairro, não só do bairro para o centro. Eu estou conversando com Marcela Preste, ela é candidata do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade em Feira de Santana, para as eleições agora de 2020. Ela começou falando a respeito do transporte público, que ela gostaria que fosse acessível a todos. A mobilidade em Feira de Santana tem sido muito discutida, não é, Marcela? O BRT, na sua opinião, é uma boa alternativa? Falta o que para ele ser implementado? Bom, primeiro é importante a gente dizer que no governo do PSOL nós vamos rever tudo do BRT, porque o BRT, esse pelo menos que diz está sendo implementado aqui em Feira de Santana, ele não é de fato um BRT, né? O princípio básico do BRT, por exemplo, é a segregação da via. Né? E o que a gente vai ter aqui, por exemplo, não é a segregação da via, né? Para que o ônibus circule exclusivamente naquela via, mas não é uma via exclusiva, ele precisa ter algo que segregue, né? Ele precisa ter como se fosse uma mureta que separe aquele ônibus das outras vias. E o que a gente tem hoje não é isso. Né? Vieram 97 milhões para a implementação do BRT aqui no nosso município e 60% desse investimento foi para construir trincheiras para os carros. Veja bem, olha que contraditório. O BRT que foi construído pensando na mobilidade, ou deveria ter sido pensado na mobilidade dos pedestres, mas especialmente dos veículos não motorizados, ele gasta 60% do seu orçamento para garantir a circulação dos veículos. Né? E, bom, para quem conhece Feira de Santana, o BRT ele vai basicamente circular na Avenida Getúlio Vargas. E esse não é o problema. Né? O problema não é transitar na Getúlio Vargas. O problema é vir do Tomba, o problema é vir do distrito de Matinha, o problema é vir do Novo Horizonte. Então, esse BRT, ele é para atender uma parcela muito reduzida, muito pequena. Ele não é para atender a maior parte da população em sua diversidade.
Essas localidades que você acabou de falar, Tomba, Matinha, são conhecidas como as localidades mais periféricas de Feira de Santana. Eu imagino que você tem noção das necessidades, das demandas que os moradores das regiões mais periféricas de Feira de Santana têm no momento. Quais são essas demandas dessas localidades? Bom, Pablo, essas localidades de fato que eu citei são localidades, além de periféricas, né, elas estão situadas no campo, né, na zona rural do nosso município. Mas, assim, para nós, o transporte, inclusive durante a pandemia, diversas manifestações desses bairros, desses distritos foram realizadas porque a população, mesmo em meio à pandemia, não conseguia ter o mínimo de locomoção, né? Então, o transporte coletivo é algo central numa gestão do pessoal a partir de janeiro, para que as pessoas tenham o direito, né, de se locomover no nosso município. Marcela Preste tem 33 anos, tem um trabalho de militância estudantil, militância política e é candidata a prefeita de Feira de Santana. Uma vez que você se lança candidata a prefeita de Feira de Santana, com a idade de 33 anos, posso considerá-la jovem. Você se considera também um exemplo de inspiração, de motivação para outros jovens entrarem, ingressarem na política partidária? Bom, Pablo, a minha militância política ela não começou de agora, né? Porque é importante a gente dizer que, pelo menos para nós do PSOL, pensar a política é além da política institucional, né? Dessa que eu estou no momento disputando, é pensar o preço do pão, o valor do transporte, a falta da vaga na creche. Então, a política ela está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Bom, eu tenho diversas outras mulheres, diversos outros sujeitos que me inspiram na luta. Então, eu espero, com certeza, que a minha militância, que a minha disposição em construir coletivamente uma alternativa radicalmente democrática para a Feira de Santana sirva, sim, de inspiração para outras mulheres, para a juventude, para que a gente possa construir uma outra forma de fazer política, inclusive. Estou com Marcela Preste e ela também tem um trabalho junto ao movimento do Sem Teto da Bahia. Para que a maioria da população e para que os eleitores de Feira de Santana passem a conhecer também essa atividade, eu queria que você me dissesse qual é a sua ação junto ao movimento do Sem Teto, a núcleo do movimento do Sem Teto em Feira de Santana, como é que se comporta e quais as reivindicações que o movimento do Sem Teto de Feira tem a fazer. Bom, desde que já tem uns anos, né, que eu sou colaboradora do MSTB, como você mesmo disse, né, Movimento Sem Teto da Bahia, que atua em diversos lugares, inclusive em Salvador. Queria saudar, inclusive, a todas as companheiras de luta e de resistência que estão aí na capital da resistência, lutando pelo seu direito à moradia. Para nós, o direito à moradia é um direito constitucional. Mas, além da moradia do teto, né, pensar a moradia tem a ver pensar com direito à vida, né, tem a ver pensar o direito à cidade. Aqui em Feira de Santana, a gente tem a ocupação Quilombo Lucas da Feira, que resiste e que luta pelo direito à moradia desde abril de 2011, e a atuação que nós temos é de fortalecimento, né, dessas mulheres, desses homens que lutam pelo seu direito à moradia para que ele seja garantido. Então, aqui em Feira, a gente tem feito uma batalha cotidiana, né, desde 2011, na luta para garantir a moradia digna para um conjunto da população. Marcela também é mãe de adolescente, mãe de criança e trabalha faz atividades como doula. Eu queria que você explicasse o que é que uma doula realiza, principalmente com gestantes, com parturientes. Bom, Pablo, eu sou mãe de um adolescente de 13 anos, de uma menina de 7 anos, e isso é um definidor na minha vida, né? Eu, enquanto uma mulher feminista, a maternidade fez uma profunda revolução na minha vida, mas especialmente na minha luta política.
né? Eu sofri violência obstétrica no Sistema Único de Saúde no meu primeiro parto e depois de quase 7 anos, quando eu decidi ter minha segunda filha, eu decidi que eu queria ter um parto que garantisse respeito ao meu corpo, às minhas decisões e à minha autonomia. E aí foi que eu conheci o trabalho das doulas, que são mulheres que acompanham mulheres e pessoas que gestam na preparação, na informação, na construção da autonomia, né, durante o pré-parto, o parto e o pós-parto imediato. Se não fosse essa doula, talvez eu ainda novamente tivesse sofrido violência no meu segundo parto, né? Então, ser doula é apoiar e fortalecer mulheres e pessoas que gestam na garantia de um parto digno e respeitoso. No caso, você considera que uma mãe, que uma gestante, ela poderia optar ou pelo parto natural ou pelo parto cesariano? Como é que funciona isso na sua percepção? É uma opção da mãe, é uma escolha da mãe ou é uma determinação que o médico deve oferecer? Bom, Pablo, é fundamental a gente dizer que nós que defendemos um parto digno, um parto respeitoso, a gente sabe e a gente compreende que as cesarianas, elas são um importante instrumento que pode salvar a vida de mulheres, de bebês. Mas é importante também a gente entender que a cesariana, ela é uma cirurgia de médio porte. Então ela precisa, quando for indicada, ela precisa ser de fato bem indicada, né? Ela precisa ser indicada com indicações baseadas em evidências científicas. Não dá para ser a partir do achismo do médico, né? E por isso que a nossa autonomia sobre as decisões, né, qual a via de parto que a gente gostaria de ter, qual o local de parto, né, se a gente quer parir em casa, se a gente quer parir na casa de parto, se a gente quer parir no hospital, né? Então, nós do PSOL e a militância que defende e que luta em defesa da humanização do parto e do nascimento, a gente defende centralmente a autonomia das mulheres, mas frente às evidências científicas, né? A gente vive um momento muito difícil, né, onde há uma negação da ciência, onde há uma negação das evidências científicas, e isso é um grande retrocesso, isso tem levado à morte de diversas pessoas, visto aí a crise da Covid-19. Então, para nós, a garantia de um parto digno e respeitoso, ele não é necessariamente um parto normal, mas é um parto que respeita a autonomia daquela pessoa que vai parir. Marcela Prestes, candidata a prefeita de Feira de Santana, se define como uma mulher feminista, oriunda do movimento estudantil e em defesa das minorias. Eu estou conversando com ela como parte do projeto Linha de Frente, o projeto de política do Grupo Aratu de Comunicação. Marcelo, eu queria falar com você sobre um tema muito importante, é importante para as mulheres e para os homens, é importante para a sociedade em geral, que é a violência contra as mulheres. Nesta semana, tivemos casos de homicídio na Bahia, tivemos casos de homicídio na vizinha capital Aracaju, de homens que, inconformados com o término de relacionamento, mataram as suas companheiras, suas ex-companheiras, e um deles, um policial militar, inclusive, tirou a própria vida. Queria saber de você, como uma pessoa atuante na área, como anda o cenário da violência contra a mulher, especificamente em Feira de Santana, e de que maneira a gente pode diminuir ainda essa chaga, esse câncer que atinge a todos nós. Bom, Pablo, muito pertinente essa colocação. Nós vivemos no Brasil, que é o 5º país do mundo que mais mata mulheres por serem mulheres. Embora a gente tenha tido um avanço imenso no enfrentamento ao feminicídio e à violência doméstica nos últimos anos, a partir da Lei Maria da Penha, de análise dessa política, né, que analisou os 10 anos aí da Lei Maria da Penha, é que houve um aumento nesses 10 anos nas taxas de feminicídio. Mas esse aumento, ele tem um público específico, né? São nós, mulheres negras, mulheres racializadas, mulheres indígenas, que são as mulheres que ainda têm um aumento nas suas taxas de feminicídio.
aqui em Feira de Santana essa realidade ela não é diferente. A gente tem tido um aumento, especialmente, inclusive, no período da pandemia, né, onde as mulheres estão tendo que passar maior tempo com seus agressores e estão com dificuldade, né, de poder acessar suas redes de apoio, acessar suas redes de solidariedade. Por isso que, por exemplo, as delegacias virtuais, né, que foram instituídas recentemente, são fundamentais para que, num momento como esse, né, onde as mulheres estão tendo que passar mais tempo com seus agressores, elas possam ter condições de denunciar. Mas, além disso, é preciso, de fato, uma política efetiva do município de acolhimento dessas mulheres vítimas de violência, né? É preciso ter, inclusive, o funcionamento completo da rede de atendimento a essas mulheres, né? Não dá para a gente ter um centro de referência, como é o caso aqui, com tamanha rotatividade das profissionais que trabalham naquele espaço, né? Porque a gente sabe que o vínculo precário, né, que as trabalhadoras do centro de referência, por exemplo, têm, faz com que o trabalho não seja contínuo. E isso tem um impacto na vida daquela mulher que chega até o centro de referência, por exemplo, para receber atendimento. É importante também a gente pensar que as mulheres em situação de violência, elas precisam de um tempo para romper com o ciclo da violência. E não basta apenas denunciar. A gente precisa, por exemplo, ter política para que essas mulheres tenham condições de sair de casa, para que essas mulheres tenham condições de se manter. Então, uma política de renda, uma política de moradia para as mulheres em situação de violência, inclusive isso consta no nosso programa de governo, é fundamental para que as mulheres consigam romper com o ciclo de violência, para que a gente não chegue, por exemplo, né, ao feminicídio. Recentemente, a questão do aborto legalizado, autorizado pela Justiça, veio muito à tona por causa da situação envolvendo criança, né, adolescente estuprada que começou a ter a gestação e precisou interromper, inclusive com recomendação de médicos. E isso gerou uma repercussão de alas conservadoras da sociedade, envolveu até mesmo a ministra Damares. Queria saber a sua opinião, Marcela, como militante, a respeito da reação da ministra, a respeito do aborto. Será que as mulheres têm direito a interromper uma gestação quando elas quiserem? Qual é a sua opinião? Bom, Pablo, é fundamental esse debate na sociedade nesse momento, mas é importante a gente resgatar que o direito ao aborto legal no Brasil é uma conquista desde 1940, né? Nós temos o aborto legal garantido em 3 situações. Em caso de estupro, né? Então, em caso de violência sexual, em caso de risco de vida da mãe, né? Em caso de risco de vida dessa mulher, dessa menina ou dessa pessoa que gesta, e no caso de bebês anencefálicos. Bom, para nós, além da defesa da vida, né? Porque quando a gente debate a questão do aborto legal e seguro, é defender a vida das meninas, é defender a vida das mulheres. É importante a gente lembrar que 4 meninas de até 13 anos, elas são estupradas por hora no Brasil, certo? A gente tem, em média, 26 mil partos de meninas entre 10 e 14 anos no nosso país. E em 2018, 43 meninas negras, né, pariram a cada dia no Brasil, sendo que 9 em 2018 morreram, né, vítimas dessa gravidez, que na infância, né, porque é importante dizer que esse caso, inclusive, né, de uma menina de 10 anos, é uma gravidez na infância, é tortura, né, porque toda gestação em meninas de até 14 anos é fruto de estupro de vulnerável. E estupro no Brasil é crime. Então, primeiro, a gente precisa garantir a vida dessa menina, a gente precisa garantir a vida dessa mulher. E o direito ao aborto legal e seguro é para a garantia da vida, né, dessas meninas e dessas mulheres. Bom, a gente de fato vive um avanço do conservadorismo, um avanço, né, do fundamentalismo religioso que coloca a vida das mulheres
de lado e coloca esse fundamentalismo, esse ódio, né, como carro-chefe da política desse governo fascista, desse governo que ataca a vida das mulheres cotidianamente. Então, nós do PSOL, no Congresso Nacional, mas também nas ruas e nas redes, temos defendido historicamente e continuaremos fazendo a defesa sempre da vida das meninas e das mulheres. Ainda na questão comportamental, estou conversando com Marcela Prestes, do PSOL, candidata a prefeita de Feira de Santana. Ainda na questão comportamental, Marcela, eu já vi e ouvi alguns congressistas do PSOL, outras lideranças importantes no partido, comentando a respeito da posição deles, não sei se é uma posição oficial do partido, sobre descriminalização do uso das drogas. E essas lideranças argumentam que o combate ao consumo de algumas drogas, por exemplo, maconha, teve muito mais retrocesso do que avanço. Eu queria saber a sua opinião, como política, como formadora de opinião. O que é que você acha a respeito desse debate? Bom, Pablo, esse debate ele é um debate super importante, porque ele é um debate que tem a ver com a saúde pública, né? O debate sobre descriminalização e legalização das drogas, ele não pode ser um assunto apenas da segurança pública, né? Porque, historicamente, esse assunto, ele é um assunto que remete apenas à repressão, ele é um debate que ele é tratado apenas no âmbito, né, da segurança pública. E se você acompanhar os dados, principalmente depois aí da implementação dessa nova lei de drogas nos últimos 12 anos, o que a gente vê é que existe um combate a determinados sujeitos, né? Ninguém está indo atrás do dono do helicóptero com não sei quantas toneladas de cocaína. O poder público está preocupado em atacar, em exterminar, em matar o jovem preto das periferias. Então, para nós do PSOL, debater a questão da legalização e descriminalização das drogas é debater uma questão de saúde pública. Assim como o debate da legalização e descriminalização do aborto é um debate de saúde, é um debate de vida, né? Então, para nós do PSOL, é fundamental que a gente debata a necessidade de uma política pública de saúde, primeiramente, que acolha e que debata com a sociedade a necessidade de acolher esses sujeitos e não de exterminar, né? A gente tem um dos maiores sistemas carcerários do mundo e o que a gente vê é uma política de matança, é uma política de encarceramento seletivo. E é seletivo porque tem um alvo. E o alvo não é aquele político que está lá no Congresso, nas Assembleias Legislativas, enchendo os helicópteros de cocaína, com toneladas e mais toneladas, mas está atrás daquele jovem negro, periférico, que não teve acesso à escola, certo? Que provavelmente vive num lar que sofre violência doméstica. Então, para nós do PSOL, é central a defesa da vida da juventude negra e periférica. Por isso que o debate de legalização e descriminalização do uso de drogas, ele é um debate de saúde pública. E sim, o PSOL defende esse debate, para que a gente possa salvar a vida da juventude que todos os dias é morta e exterminada pela polícia. Marcela Prestes tem 33 anos e é candidata à Prefeitura de Feira de Santana. Marcela, você acabou de encerrar a sua resposta falando a respeito da atuação da Polícia Militar. E aí eu queria uma impressão, uma análise sobre a atividade da Polícia Militar a partir do seguinte contexto. Muito se é falado, muito se é criticado sobre a atuação da Polícia Militar, principalmente em regiões periféricas, em comunidades de baixa renda. Por outro lado, os policiais militares, em sua grande maioria, principalmente os soldados, os policiais que têm uma patente mais baixa, também moram em periferia. Como é que a gente consegue explicar essa contradição aparente de policiais que são moradores das periferias
serem acusados de agredirem, serem acusados de abuso de autoridade, por exemplo, nas próprias periferias? Bom, Pablo, é importante a gente dizer que essa polícia é a polícia que mais mata no mundo, né? Mas também é a polícia que é a que mais morre, né? Então existe um profundo equívoco no modelo de segurança pública que está instalada não só na Bahia, mas no Brasil, mas especialmente aqui, dizendo da nossa realidade, né? A polícia baiana é uma das polícias mais truculentas. Visto o episódio tão triste e que ainda sem nenhuma solução, que é a chacina do Cabula, referendado inclusive pelo governo do estado. Bom, é fundamental que a gente pense a segurança pública não apenas nessa questão do combate, né? Porque a polícia ela só está aí para pensar o combate, mas é pensar a segurança pública a partir da inteligência. É importante pensar a segurança pública a partir da prevenção. Porque, assim, o que o Estado faz hoje é chegar com as bases comunitárias. Mas não chega com o posto de saúde. Desculpe, Marcela, porque deu uma interrompida. Pode continuar. Conclua, por favor. Bom, então, o Estado ele chega com a polícia, né? Ele chega com as bases comunitárias da polícia, mas não chega com a escola, não chega com o posto de saúde. Então, se nós queremos de fato enfrentar a violência urbana, e nós queremos de fato enfrentar isso, a gente precisa garantir os direitos básicos da maior parte da população em sua diversidade. Não dá para o Estado só chegar com o braço armado nas periferias. A gente precisa chegar nas periferias, a gente precisa chegar nos bairros garantindo direitos. Porque se a gente garante direitos, se a gente garante condições dignas de sobrevivência e de vivência para a maior parte da população, com certeza esses índices seriam outros. Por isso que o debate de segurança pública ele precisa ser um debate de toda a sociedade. A candidata Marcela Preste é mãe de uma adolescente de 13 anos, de uma garota de 7 anos e, junto com o candidato a vice Fio Bala, se propõe a comandar o futuro de Feira de Santana, que é a segunda maior cidade do estado da Bahia. Agora eu queria conversar com você sobre política. A gente já falou sobre as impressões, as opiniões e sobre o comportamento da sociedade em geral. Eu quero saber sobre política. Quero primeiro uma avaliação dos principais candidatos, os principais concorrentes da senhora. Começando pelo prefeito Colbert Martins, prefeito que assumiu com o José Ronaldo saindo para candidato a governador e ele saiu da posição de vice-prefeito para prefeito, um mandato um pouco maior do que 2 anos. Qual a avaliação dessa gestão de Colbert Martins? Bom, Pablo, como você mesmo disse, não dá para avaliar a gestão de Colbert Martins sem avaliar a gestão desse grupo político, né? O Colbert Martins ele faz parte de um grupo político que está à frente da Prefeitura de Feira de Santana há mais de 20 anos. A lógica estabelecida historicamente por esse grupo político é tratar a vida e o direito das pessoas como moeda de troca. A exemplo disso, a gente viu, isso foi denunciado, né, aí nas diversas mídias, por exemplo, a questão das falsas cooperativas de saúde, né? Foram desviados mais de 100 milhões. Nós, do PSOL, inclusive, propomos uma CPI da saúde aqui para a Câmara Municipal, mas, obviamente, não foi aprovada essa CPI a partir de uma iniciativa popular nossa, porque o conjunto da Câmara de Vereadores está alinhada com essa política desse grupo que há 20 anos não trouxe desenvolvimento para a cidade, muito menos garantiu direitos. Então, para nós, do PSOL, é fundamental destronar esse grupo político que tem atacado historicamente a população de Feira de Santana. Mais recentemente, retiraram do centro de Feira de Santana camelôs, feirantes e ambulantes. Por isso, toda a minha solidariedade. Nós do PSOL estivemos junto
a esse conjunto de trabalhadoras e trabalhadores do comércio de rua, que é um patrimônio de Feira de Santana, né? Feira de Santana tem feira até no nome. Faz parte da nossa história, faz parte da nossa identidade. E esse grupo político, em meio à pandemia, num momento de crise como esse, tirou o ganha-pão de milhares de famílias. É um grupo político autoritário, excludente e que, de fato, não garante direitos para a maior parte da população. Agora, Marcela, sua opinião sobre o outro candidato, o deputado federal Zé Neto, do PT, já foi deputado estadual em alguns mandatos, já foi vereador em Feira de Santana, é apoiado pelo governador Rui Costa. Inclusive, está muito bem avaliado nas pesquisas de opinião feitas pelo jornal A Tarde. Qual é a sua análise sobre o candidato Zé Neto? Bom, Zé Neto, como você mesmo disse, ele faz parte do governo do estado, né? Nós do PSOL somos oposição à esquerda ao governo Rui Costa, e o meu companheiro de muitas lutas, né, o primeiro deputado estadual do PSOL, Hilton Coelho, está fazendo um excelente debate, um excelente trabalho na Assembleia Legislativa, porque assim, nós do PSOL defendemos um programa que seja de fato democrático, que vá à raiz dos problemas, né? Não dá para fazer uma gestão de conciliação, não dá para você fazer uma gestão dizendo que vai garantir direitos, mas se você mantém a aliança com o empresariado. E aqui o que a gente tem visto é uma opção, né, do deputado e do Partido dos Trabalhadores em manter a aliança com o empresariado, né? À toa que o vice, né, do deputado é um grande empresário local. Então, para nós, isso é uma profunda contradição. Por isso que nós, do PSOL, de fato, mantemos, né, a nossa coerência, mantemos o nosso lugar histórico, que é a esquerda, que é a defesa da vida das pessoas e que, de fato, é o rompimento com um grande empresariado local. E agora eu gostaria de sua opinião sobre outra mulher que está na disputa, a deputada federal Daiane Pimentel, professora, deputada em primeiro mandato, e que tem uma relação, né, tem uma ligação, pelo menos durante a campanha, com o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Na sua opinião, a deputada Daiane Pimentel é uma boa opção para a Feira de Santana, Marcela? Sem sombra de dúvidas, a melhor opção para a Feira de Santana somos eu e o meu companheiro de chapa, Fio Bala, porque não basta ser mulher, é preciso ser mulher, mas é preciso defender a vida das mulheres. Então, a chapa do PSOL é uma chapa feminista, uma chapa antirracista, né? E somos nós que temos o programa coletivo, um programa radicalizado para ir à raiz dos problemas, para governar uma Feira de Santana para a maioria da população em sua diversidade. Bom, essa candidata, ela, como você mesmo disse, é uma aliada desse governo que ataca a vida das pessoas, né? Esse governo que tem trabalhado cotidianamente pela morte da população e não pela garantia da vida. Então, sem sombra de dúvidas, a primeira prefeita de Feira de Santana seremos eu e o meu companheiro Fio Bala, para a gente construir uma feira para a gente. Eu estou percebendo o otimismo e a confiança da candidata Marcela Preste com o pleito programado para o dia 15 de novembro. Do ponto de vista da segurança, a senhora já comentou, eu queria saber do ponto de vista da saúde em Feira de Santana. Tivemos a inauguração recente do Hospital Clériston Andrade, Unidade 2, considerado o maior hospital do interior da Bahia. É um sinal que a saúde em Feira está sendo bem atendida? Bom, Pablo, infelizmente não. A realidade da saúde em Feira de Santana, ela é bem conhecida de todas e de todos nós. Como eu disse anteriormente, existe uma lógica estabelecida por esse grupo político que governa a prefeitura há mais de 20 anos, que trata o direito à saúde e outros direitos, inclusive, como moeda de troca. Sabe, aquela história do toma lá da cá, pega o direito da população em ter acesso à saúde e trata como favor.
Por isso que numa gestão do PSOL, a gente se coloca primeiramente para aumentar a cobertura da atenção básica. Porque o hospital, ele é super importante. Mas se você conversar com qualquer profissional de saúde, com qualquer militante da área que defenda a saúde pública, que defenda o nosso Sistema Único de Saúde, que recentemente fez 30 anos, esse patrimônio do povo brasileiro, a atenção básica ela é central para que a gente faça a prevenção, né, das diversas doenças. Então, em Feira de Santana, infelizmente, a gente só tem cerca de 60% de cobertura. Na gestão do PSOL, a gente propõe uma abrangência de 100% da estratégia de saúde da família. Isso é central numa gestão do PSOL. Além disso, a gente também tem defendido, e aí quero reafirmar, ontem a gente participou do primeiro debate entre as candidaturas à prefeitura, inclusive eu disse isso para um dos candidatos do governo do estado, né, porque o governo do estado tem 3 candidaturas aqui, nós iremos convocar o concurso público da saúde de 2012, onde você tem aí mais de 200 profissionais da saúde já em concurso aprovado, com decisão judicial para serem convocados, e esse grupo político, por exemplo, se recusa a convocar esses profissionais justamente no momento que a gente vive de crise sanitária, que é a questão da pandemia da Covid-19. Então, para nós, a atenção básica ela é central, mas é preciso também que a gente construa e amplie os postos de saúde, no caso aqui de Feira de Santana, na zona rural do nosso município, especialmente nas comunidades quilombolas, porque ainda é um déficit imenso, né? Existe uma necessidade também de uma informatização para o usuário da lista de espera, porque aqui em Feira o gargalo na saúde pública é na média complexidade, é no acesso ao exame, ao médico especializado. E se a gente tem uma lista transparente, como é a lista, por exemplo, de órgãos, né? Para que as pessoas tenham acesso e saibam e possam fiscalizar esse processo de regulação, né? Obviamente respeitando a equidade, né? Que o SUS tem como seu princípio. Então, para nós do PSOL, o acesso informatizado, né, ao usuário a essa lista de espera, ele vai fazer com que esse direito, né, deixe de ser uma moeda de troca que o governo faz, por exemplo, com os vereadores, e passe a, de fato, ser uma garantia de direitos. Marcela Preste, 33 anos, candidata do PSOL à Prefeitura de Feira de Santana. Pela minha avaliação, Marcela, a Prefeitura de Feira de Santana trabalha com orçamento em torno de 1 bilhão e 500 milhões de reais. É um volume muito grande de recursos para custeio, para investimento, para a administração pública. Muita gente pode alegar que uma máquina desse tamanho, nem todas as grandes empresas do Brasil trabalham com esse tipo de orçamento, não poderia ser administrada por uma pessoa inexperiente. Já ouvi alguns adversários comentando algo a respeito. Como é que a senhora se defende desse tipo de crítica? Bom, Pablo, de fato, Feira de Santana é uma cidade muito rica, né? Nós estamos aí entre os 100 municípios mais ricos do Brasil. Se você olhar a LOA do próximo ano, né, que já foi aprovada, você vai, de fato, verificar o quão rico é o nosso município e o quanto poderia ser feito na garantia de direitos, né, na garantia de um transporte público de qualidade, na garantia da abrangência de 100% de saúde da família para as comunidades rurais, mas também para a cidade. Bom, nós do PSOL construímos um programa que não começou de agora, né? Nós construímos um programa desde 2012, quando o companheiro Jonatas Monteiro se dispôs pela primeira vez a apresentar conosco um projeto à esquerda para a Feira de Santana. E de lá para cá, essa construção desse programa, desse plano de governo, tem sido cada vez mais coletiva, cada vez mais participativa. Nós não acreditamos numa gestão que seja a partir da cabeça individual
do prefeito ou da prefeita. Nós acreditamos e defendemos e faremos assim numa gestão do PSOL, a partir de janeiro de 2021, que garanta a participação direta de quem sente na pele a opressão, a exploração e a negação de direitos. Por isso que nós defendemos, por exemplo, a utilização de 100% do IPTU, por exemplo, no orçamento participativo, né, da parte das despesas discricionárias, para que a população decida. A gente conhece outras experiências de orçamento participativo, onde apenas 10% das despesas discricionárias são utilizadas. Mas nós do PSOL estamos propondo a utilização de 100% dessa fatia das despesas discricionárias por parte da população. E é participação direta mesmo, é a partir do Congresso do Povo, que anteriormente vai acontecer as assembleias nos bairros, as zonais a partir das setoriais, para que as pessoas votem e decidam se é creche no bairro, se é quadra, se é posto de saúde, se a iluminação pública é a prioridade. A gente tem diversas outras experiências, né? A gente tem a experiência histórica conhecida do companheiro Edmilson Rodrigues, em Belém do Pará, mas também temos aqui a gestão em Pintadas. Então, assim, é fundamental a garantia da participação direta das pessoas na decisão. E é isso que vai fazer com que a gestão do PSOL seja uma gestão pensando a garantia de direitos e a garantia da vida da população em sua diversidade. Candidata Marcela Preste, conversamos aos 40 minutos de entrevista e os 30 segundos de encerramento eu deixo para a senhora tentar convencer os eleitores de Feira de Santana de que é a melhor opção. Os 30 segundos estão com você agora. Primeiramente, quero agradecer, Pablo, quero agradecer ao Linha Direta, agradecer a todo mundo que está nos acompanhando e quero convidar a cada uma, para que possa nos acompanhar nas redes. Eu sou Marcela Preste, meu número é 50. Conheça as nossas proposições, o meu site é marcela50.com.br, mas também conheça os vereadores e as vereadoras do PSOL. Vote 50 para vereador, porque agora também vai ter PSOL na Câmara. É isso, eu conto com cada um e com cada uma para o diálogo, para a construção coletiva. Vem com a gente, vamos construir uma feira para a maioria. Essa foi Marcela Preste, candidata à Prefeitura de Feira de Santana, mais uma convidada no projeto Linha de Frente do Grupo Aratu, tratando de política a todo momento, em especial agora nas eleições de 2020. Eu sou Pablo Reis, com os trabalhos de Everton do Vale, a produção de Cris Almeida. Agradeço a participação de vocês, me despeço até um próximo encontro com mais um candidato ou candidata a ser ouvido no nosso Linha de Frente. Um abraço, até a próxima.